Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como irritar um revisor de texto? Esse áudio é uma brincadeira, mas eu trouxe alguns trechos aqui para descontrair um pouco de algumas mensagens que eu recebo e que eu recebi para a gente brincar, desconstruir algumas questões. Olha só, uma delas. Preciso de revisão de texto para hoje às 3 horas da tarde, pode ser? Se você me liga, ou se você manda uma mensagem, pela manhã, às 8 horas da manhã, por exemplo, e o seu texto não tem tantas páginas, eu até consigo abrir a minha agenda, verificar se não tem outro cliente e revisar o seu texto. Agora, se você manda o texto, um texto com muitas laudas, mesmo que eu tenha tempo de revisá-lo, que eu possa revisá-lo, não é legal. E mesmo não paguem esse serviço às pessoas que, se alguém disser que revisa mesmo, ó, você tem 200 páginas para serem revisadas e você quer que elas sejam revisadas em um dia. Não paguem, não mande um texto para uma pessoa revisar, porque ninguém em sã consciência vai fazer um bom serviço de revisão em um dia. É preciso voltar no texto. Agora, se você quiser muito uma coisa assim, bem lixo, bem mal feita, né? Aí você paga, né? E aí a pessoa faz ali na correria, corrido, cata uns erros assim, vai, por exemplo, 10 na primeira página, 10 na segunda, vai descendo, né? Porque ninguém em sã consciência vai conseguir revisar um texto, por mais experiência que tenha, 200 páginas em um dia. Né? Em 2 dias ou mais, até que vai. Mas a gente precisa de um tempo como revisor, e você também, cliente, precisa saber disso, para que a revisão flua, para que ela seja de qualidade. Ninguém vai simplesmente começar, né? E eu recomendo, é recomendado de maneira geral, que não sejam revisadas mais do que 40, 30 páginas de um mesmo texto por dia para que haja qualidade e fluidez na revisão. Você não pode dar uma olhadinha no meu texto? Não. Eu trabalho com isso e eu recebo por isso. Mas você não vai ajustar as minhas figuras? Pensei que o serviço de revisão incluísse isso. Não. As suas figuras, elas são parte do texto, sim, mas elas nem foram contabilizadas no serviço. E mesmo para o caso de padronização, eu não trabalho com estética. E a ABNT também não fala de estética. Ah, mas tem um erro de ortografia dentro da minha figura. Se você tiver pagado revisão ortográfica e gramatical e tiver figura no seu trabalho, ela não é contabilizada. Então eu não tenho que te dar um feedback, infelizmente, sobre isso. Mas como eu sou muito atento, eu provavelmente vou dizer. Eu provavelmente vou dizer que tem um erro escrito lá na figura. Se for o caso de padronização, eu vou lançar um olhar, eu lançarei um olhar sim, mas lembrando, a figura não é contabilizada. Eu não trabalho com vetorização de imagens. Revisores não trabalham com edição de imagens. Se você quiser que a sua imagem do trabalho seja editada, você mande as suas imagens para um designer gráfico. Ou você acorde isso com um revisor que saiba intervir nessas imagens recortadas. Eu estou falando aqui no caso de recorte mesmo, de ter um elemento ali no texto que não é que os caracteres não podem ser mensurados, que seja algo que foi cortado e colado ali, uma imagem mesmo, entendeu? Como acontece para a tabela, inclusive isso é um problema. A sua fonte da tabela, ela tem que ser igual à fonte do texto. Você não pode pegar e colar ali uma imagem, a tabela tem que ser refeita. Não espere que o revisor vá refazer. Eu não faço. Se você me pedir, eu posso verificar o custo e especificar para você.
Mas tem gente que faz isso, gente que manda os trabalhos para revisores assim, a pessoa é muito sem noção. Manda, além de querer que o revisor salve o texto de todos os erros ortográficos e gramaticais, que ele pegue as 58 figuras do trabalho, sem nem ter pedido padronização e ter pago por isso, e que ele formate todas essas figuras e transforme elas em tabelas. Eu já recebi alguém comentários de pessoas falando isso para mim, que eu tinha que fazer isso. Não, isso está escrito no meu site, inclusive. Outra questão aqui. Mas você não vai padronizar as siglas do texto? Pensei que o serviço de revisão ortográfica e gramatical também incluísse isso. Se você contratar o serviço de revisão crítica ou acordar valor adicional para que isso seja feito, eu até poderia fazer, mas está escrito no meu site que eu não padronizo siglas para o caso de revisão ortográfica e gramatical. E você, revisor, eu também acho que não deve fazer isso. Você deve definir o que é revisão para você e o seu cliente precisa saber o que você define e oferta como revisão, o que está incluído antes de contratar o serviço e antes de pagar pelo serviço, aí não haverá mal-entendidos algum, né? Outra coisa aqui. Você pode. Essa é o cúmulo. Você pode procurar as referências que não estão na bibliografia do meu trabalho? Essa é brincadeira, essa eu não vou nem responder, né? O meu texto vai ficar perfeito, né? O seu texto nunca estará perfeito porque ele foi feito por você, um ser humano. Desculpa de novo. Você pode me explicar todas as alterações que você fez? Posso, mas eu cobro nesse caso pelo serviço de consultoria, R$ 100 por hora. Vou retirar o resumo, capa, referências, metodologia, referencial teórico e deixar apenas o primeiro capítulo. Gente, é muito engraçado isso, mas enfim. Deixar apenas o primeiro capítulo para você revisar. Você pode dar um desconto? Essa daí eu também nem vou comentar. Estou achando o serviço caro. Propõe alguma coisa, né? Eu já propus, eu estou ofertando o serviço. Você tem que dizer alguma coisa, né? Ou então, e mesmo assim, se eu der o desconto, você continuar reclamando, porque às vezes eu ofereço desconto sim. Se a pessoa continua reclamando, né? Aí, né? Paga um revisor aí que cobra preço bem baixo e receba uma versão pior do que você enviou do trabalho ou do texto. Ué, mas você não lê e cobra, mas você só lê e cobra tudo isso? Cara, essa é a pior, essa foi a pior de todas. Se você não fizer muitas alterações, o preço a mais em conta, não cobro por alterações não, viu? Não dá uma olhadinha e vê se o texto precisa de revisão. Vá a um médico e veja se ele faz consultas gratuitas. Tem uns que fazem, né? Mas eu não. A não ser que você, né, que eu perceba que você realmente vai contratar o meu serviço. E mesmo assim, nesse caso, eu só vou indicar para você o tipo de serviço. Mas você pode ter certeza que todo texto precisa de revisão, né? Agora, o tipo de serviço eu posso olhar e eu posso lançar esse olhar gratuitamente, sem problema nenhum, para indicar o tipo de serviço, porque às vezes você não sabe e não tem conhecimento na área. Não tem problema algum, né? Mas começar a indicar para você, a dar respostas sem eu receber nada, é me mandar mensagem no WhatsApp fazendo pergunta aí, perguntas muito complexas de coisas de trabalho, de consultoria também, né? Aí eu não faço de graça não, gente, porque eu vivo disso. Você tem que aprender a valorizar o trabalho dos outros, principalmente gente pequena como eu. Sou uma pequena empresa, não tenho funcionário, eu trabalho sozinho, né? E a gente tem que valorizar o trabalho de profissionais assim. Principalmente de profissionais assim, que têm o currículo como eu tenho e que se dedicam tanto para isso, né? Que têm formação na área, que desenvolveram pesquisa na área e que levam isso a sério. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.